7, presidente Pedro, o senhor vai poder detalhar logo a seguir. Nós até sexta-feira, se tudo corre bem, e vai correr, nós teremos atingidos na primeira parcela 42 milhões de brasileiros e brasileiras. Nenhum país fez um movimento deste tamanho, com tanta segurança, com tanta rapidez e atingindo aqueles que verdadeiramente mais precisam. E eu quero enfatizar que nós estaremos nesse processo até o final de abril, bancarizando mais de 20 milhões de brasileiros que nunca tiveram uma conta bancária, nunca chegaram perto de uma agência bancária, tudo isso de maneira gratuita e dando condições para que no presente e no futuro o Estado brasileiro possa enxergar estes que agora são visíveis. E até algumas semanas atrás eles eram os invisíveis da economia brasileira, mostrando, como a gente reiteradamente diz, o presidente Bolsonaro olha o todo e nos determina que, de maneira unidos, nós possamos não deixar nenhum brasileiro para trás, nenhuma brasileira para trás, e poder atingir a todos os brasileiros e brasileiras, estejam em que condição estiver, com esse auxílio que é vital para fazer a sobrevivência nesse momento. Queria passar a palavra ao Dr. Antônio Barreto, que é o nosso secretário executivo, que vai apresentar alguns detalhes que envolvem o trabalho do Ministério da Cidadania, e logo a seguir o presidente Pedro vai fazer a apresentação da Caixa Federal. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde, ministro, boa tarde, Pedro, presidente, boa tarde, Paulo, nosso colega aqui, vice-presidente da Caixa, aos senhores da imprensa e aos cidadãos brasileiros. Nós gostaríamos de detalhar um pouquinho só o trabalho que foi feito e com o cuidado que foi feito da Receita Federal, numa parceria exemplar, na nossa modesta opinião, que evidencia o cuidado para com os brasileiros em relação ao problema vivenciado dos CPFs. Para cada parte dessa operação, é importante entender a magnitude, a grandeza dela. Não existe nada similar no mundo do que nós estamos fazendo aqui. E o importante é a gente enxergar que para cada dificuldade de um cidadão, todos nós nos movimentamos para resolver o mais rápido possível. O universo de CPFs, numa rotina automatizada, feita pela Receita Federal de regularização, trouxe já na última sexta-feira, e aí evidenciado Brasil afora, a redução drástica em relação à fila e o que tinha aparecido, em relação ao problema da regularização de CPFs. O universo de regularização de CPFs total da Receita, nesse universo desde o início do auxílio emergencial, ultrapassou os 13,6 milhões de CPFs regularizados. Desse universo, esta ação que trouxe a regularização automática atingiu algo superior a 12 milhões de CPFs regularizados não presenciais. Então, o cidadão, além dos canais que evoluíram, a ideia foi o e-mail, o chat, a própria página da Receita e a ausência de custo. A maior regularização se deu através de identificar qual era o maior problema para o cidadão brasileiro. E era, de fato, uma pendência eleitoral. A pendência eleitoral, então, no momento do Covid, se tornou muito menor do que a preocupação que a gente tem em relação a entregar o recurso a quem precisa. E dessa maneira, a decisão foi que a gente conseguisse juntar esse universo de mais de 12 milhões de brasileiros que apresentavam essa situação e fazer uma regularização massificada. O que fez com que, ao atualizar as bases da Caixa Econômica Federal e da Dataprev, quando você entra no aplicativo e uma conferência de CPF regular ou não causava um inconveniente da pessoa ter que ir à Receita, então esses brasileiros não se deparam mais com essa realidade e uma vez como a regularização se deu de forma automática, eles já podem entrar e conseguir colocar no aplicativo o seu pedido do auxílio emergencial. O esforço não é só em relação aos CPFs, o esforço não é só em relação a melhorar um item, o esforço é em relação a melhorar todos os dias. A Caixa vai detalhar bem agora com a equipe dela como é que fica a nova versão, na verdade é o mesmo aplicativo, é a atualização desse aplicativo,
E a gente, do outro lado, está fazendo todo o esforço possível para que, de um lado, desburocratize tudo que leva até o auxílio, a exemplo do CPF, e a agilidade para a disponibilização dos recursos. Então, hoje, com os lançamentos financeiros feitos no dia de hoje e disponibilizados à Caixa Econômica, desde o último dia 7, nós chegamos à marca de 31,2 bilhões de reais disponíveis para os cidadãos brasileiros conseguirem fazer os seus pagamentos. E vamos evoluir com a distribuição do dinheiro na velocidade necessária ao pagamento do auxílio emergencial a todos os cidadãos brasileiros. Nesse sentido, é que a gente vai apresentar agora os detalhes envolvendo aí a fala do presidente Pedro e a Caixa Econômica Federal e evidenciar os nossos esforços de trabalho conjunto entre as equipes, porque só existe um objetivo, que é entregar o recurso a quem mais precisa. Obrigado. Obrigado, doutor Barreto. Só queria chamar a atenção que o presidente Pedro, além da exposição que diz respeito ao aplicativo e aos procedimentos, vai também fazer um importante anúncio aí, que vai poder dar bastante tranquilidade aos brasileiros e brasileiras que confiam no trabalho do presidente Bolsonaro, do nosso governo, no que diz respeito ao enfrentamento, através do auxílio emergencial, dessa pandemia que afeta o nosso país. Então, presidente Pedro, a palavra é sua e a novidade também. Boa tarde. Quero agradecer ao ministro Onyx Barreto. Nós falamos todos os dias, de noite, de madrugada, também a DataPrev, o esforço que tem sido hercúleo, todos os funcionários da Caixa Econômica Federal, inclusive todos aqueles que estão nas agências, é uma coisa muito intensa. Eu estarei indo em várias agências essa semana, estaria indo hoje, mas a gente teve essa coletiva. Muito importante esta relação da Caixa com a sociedade. Então, nós temos uma apresentação, mas já vamos falar o final, porque são coisas importantes. É algo que, há 2 semanas atrás, quando nós começamos esta operação, era impensável. Inclusive, a gente já tinha dado uma boa notícia, que nós anteciparíamos a segunda parcela, que estava programada para ser paga no dia 15 de maio. E nós já antecipamos a segunda parcela de todos aqueles que já receberam do cadastro único e dos informais, dado que o Bolsa Família continua com o mesmo cronograma de sempre. E nós tínhamos antecipado para o dia 27, segunda-feira da semana que vem. O que nós estamos anunciando agora? A partir desta semana, da quinta-feira, dia 23 de abril, todas as pessoas que nasceram em janeiro ou fevereiro receberão a segunda parcela. Ou seja, nesta semana ainda, milhões de brasileiros já receberão a segunda parcela. Algumas, inclusive, que receberão quarta-feira a primeira, receberão quinta-feira a segunda parcela. Na sexta-feira, aqueles nascidos em março ou abril receberão sua segunda parcela. E no sábado, no fim de semana, nós teremos maio e junho. E por assim vai. Ou seja, um compromisso muito importante que nós antecipamos 2 vezes já. E isso só foi possível pela relação totalmente harmônica e intensa entre todos os envolvidos, muito importante, né, ministro? A gente tem falado o tempo inteiro, como são várias bases de dados, o que a gente está fazendo é acelerando aqueles que já receberam. Então, isso é muito importante. Repetindo, nesta quinta-feira, os nascidos em janeiro e fevereiro, que já receberam, seja dos informais, seja do cadastro único, fora do Bolsa Família, receberão a segunda parcela. Então, começaremos nesta semana já a pagar a segunda parcela. Impensável, há 2 semanas atrás, nós já pagaremos 2 parcelas em pouco mais de 15 dias. Outro ponto muito importante, antes da apresentação. Hoje, nós colocamos também no aplicativo, no site, a explicação das pessoas, dos milhões que
do Cadastro Único que não foram aprovados dentro da dinâmica da DataPrev, que é uma dinâmica de analisar a lei. O que nós estamos já informando a população? Não foi aprovado, mas vocês podem cadastrar, o que não tinha acontecido antes, no site ou no aplicativo. Ou seja, todas as pessoas do Cadastro Único que não receberam, e nós vamos mostrar 5 ou 6 pontos que podem ser cadastrados e que tinham algum problema, poderão se cadastrar e serão analisados pela DataPrev, pelo Ministério da Cidadania e poderão, sim, vir a receber. Além disso, mais de 5 milhões de brasileiros receberão na quarta-feira. Nós recebemos da DataPrev durante o fim de semana, um trabalho excelente deles, do Ministério da Cidadania. Fizemos um trabalho, né, ministro, muito intenso, para que nós pudéssemos, hoje já de manhã, então mais de 4 milhões de brasileiros informais, MEIs, todo o grupo de informais autônomos, já sabem, já receberam sua informação que na quarta-feira, dia 22, estarão recebendo, seja em contas da Caixa, de outros bancos ou na poupança digital. E um pouquinho mais de 1 milhão do Cadastro Único também estamos nesse momento, nos próximos minutos e horas, colocando essa informação. Então, o sumário é pouco mais de 5 milhões de brasileiros adicionalmente receberão nesta quarta-feira, que também se adicionam aos 2 milhões, 1,5 milhão de famílias, 2 milhões em números arredondados, do Bolsa Família. Então, teremos, nesta quarta-feira, mais um volume superior a 7 milhões de brasileiros recebendo. No dia de hoje, são 6 milhões. Nós estamos pagando por dia mais do que a população inteira de vários países do mundo. Não sei se isso já foi feito, certamente no Brasil não foi. Isso demonstra o engajamento de todo o governo Bolsonaro. Então, são medidas muito intensas, muito importantes para o cidadão brasileiro e, de uma maneira muito clara, todas as pessoas que passarem a receber, a partir de quinta-feira, do Cadastro Único ou dos informais e que ainda não receberam, receberão 2 parcelas. Ou seja, uma notícia positiva para quem está esperando a análise. Nós entendemos que essa espera é uma espera frustrante, mas uma boa notícia para você é que quando você for receber, você vai receber de uma só vez 2 parcelas. Então, esta é uma notícia importante e, de novo, foi apenas possível por toda essa relação de um trabalho em conjunto de diversas áreas do governo do presidente Jair Bolsonaro. O Paulo, vice-presidente de varejo, que está liderando essa operação na Caixa Econômica, vai comentar junto comigo. São várias apresentações, detalhes técnicos. Eu combinei com o ministro Onyx. Essa é uma apresentação um pouco mais técnica, mas é muito importante porque nós entendemos que existem várias dúvidas. Então, hoje eu peço para vocês, teremos uma apresentação um pouco mais técnica e entendemos que é importante. Ou seja, até a data de hoje, mais de 24 milhões de brasileiros já receberam um auxílio que, como o ministro falou, foi publicado dia 3, e a gente já, agora no dia 20, já pagou mais de 24 milhões de pessoas. Foram 24,2 milhões de beneficiados, mais de 16 bilhões de reais efetivamente disponibilizados, mas aqui é muito mais de 10 milhões, é que a gente está colocando sempre o número a menor. Já chegamos a mais de 15 milhões, mas vamos falar de uma maneira mais conservadora, mais de 10 milhões de contas digitais, e afirmamos que teremos mais de 30 milhões de contas ao final do processo. Ou seja, um ponto muito importante, conversado com o meu chefe, o ministro Paulo Guedes, com o ministro Onyx e coordenado pelo presidente Bolsonaro. Após essa crise de saúde, nós, os brasileiros, teremos o orgulho,
porque é orgulho para todos, que mais de 30 milhões de brasileiros que até 2 semanas atrás não tinham conta em banco e, como consequência, eram vítimas de se cobrar mais de 20% ao mês. Não dá. Passam agora a fazer parte de um sistema, contas de graça na Caixa Econômica Federal, e que terão, sim, após passar essa crise de saúde, taxas, podendo tomar dinheiro a taxas muito inferiores, e isso é uma grande vitória. São mais de 50 milhões de downloads no auxílio emergencial, é o aplicativo mais baixado, e aqui reforçando, só existe um aplicativo válido, é o auxílio emergencial Caixa Governo Federal, né? Mais de 22 milhões do Caixa Tem. O Caixa Tem, de novo, ele é o aplicativo que faz a movimentação. Como o Barreto falou muito bem, o aplicativo, para fazer o cadastro, ele vai tendo upgrades conforme a gente acabou de receber na sexta-feira a informação da Receita que pessoas com CPF que tinham algum problema antes na Justiça Eleitoral foram liberados. Fizemos um upgrade. Agora, nós estamos também permitindo que as pessoas que não tinham sido aprovadas no Cadastro Único possam tentar ser um outro upgrade. E, né, Barreto, desculpa, e ministro, se houver novas demandas, faremos novas atualizações. Então, não significa que essa é a última atualização, significa que sempre que for necessário, a Caixa, o Ministério da Cidadania e a Dataprev estarão ajudando o Brasil. Quase 50 milhões de ligações da Central 111, aqui são ligações únicas. 49,6 milhões de brasileiros já ligaram para a Central 111. 1/4 da população brasileira ligou. São dados... O Paulo aqui agora fez algumas comparações com países, acho que são interessantes. Hoje nós estamos pagando mais de 6 milhões de brasileiros. É mais do que a população da Dinamarca. Total. São 1,9 do Bolsa Família, de novo, são 1,4 milhão de famílias, 1,9 milhão de pessoas beneficiadas, porque muitas vezes, né, Barreto, você tem uma família, mas você tem 2 pessoas da família que podem receber, e 4,2 milhões no site. No dia, até hoje, nós já liberamos mais de 24 milhões, que é muito mais do que a população inteira do Chile, que são 19 milhões de pessoas. Ou seja, em 2 semanas, mais de 24 milhões de pagamentos. E estamos antecipando a segunda parcela já nessa quinta-feira, e todas as pessoas que ainda não receberam e começarem a receber, já receberão 2 parcelas de uma vez. Nesta semana, nós vamos pagar mais de 26 milhões de brasileiros, que é mais do que a população da Austrália inteira. Então, nesta semana, o governo Bolsonaro, através da Caixa, do Ministério da Cidadania e da Dataprev, operacionalizou um programa de transferência de renda, um programa de ajuda para mais pessoas do que toda a população da Austrália. E aqui, de novo, nós estamos com as 2 parcelas. Então, mais de 9 milhões de pessoas receberão a segunda parcela nesta semana. E aqui a gente não está com o seguinte: há a possibilidade da Dataprev nos enviar mais um lote, não é, ministro? Se a Dataprev, e há essa possibilidade de nos enviar mais um lote de informais, faremos mais pagamentos. A partir do momento em que a gente receba o lote da Dataprev, em até 48 horas nós pagamos. Se recebermos hoje ou amanhã, essa semana realizaremos mais. Paulo aqui já fica me chutando, mas é verdade. Ou seja, pelo menos 26 milhões de beneficiários. Podem ser mais se recebermos mais informações do que está sendo analisado. Aqui é um pouco mais... São os dados, ou seja,
em bimestres, janeiro, fevereiro, na quinta-feira, até no dia 29 de abril, novembro e dezembro. Então, quem nasceu em novembro e dezembro vai receber antes do que nós tínhamos falado, porque nós tínhamos falado do dia 27 ao dia 30. Então, o que aconteceu? Quem nasceu antes vai receber ainda essa semana, os 6 meses, quinta, sexta e sábado, e os últimos 3 bimestres, segunda, terça e quarta da semana que vem. Aqui a questão do saque, e é muito importante. O governo Bolsonaro tem um equilíbrio entre a questão econômica e de saúde. Se nós tivéssemos esse grupo de dezenas de milhões de brasileiros recebendo ao mesmo tempo, teríamos um colapso. As nossas agências estão muito cheias, né? No fim de semana eu conversei com o ministro Moro, quero agradecer ao ministro Moro. Nós temos autorização, né? Podemos falar. A Polícia Federal, uma portaria, permitiu que os vigilantes da Caixa possam ajudar na coordenação das filas. E nós temos ao redor de 200 cidades, 200 agências que são mais intensas. Normalmente no interior, em especial do Nordeste e do Norte, tem um volume maior, as filas são maiores, nós já contratamos de uma maneira matemática a Caixa Econômica Federal neste governo, totalmente matemática, as operações são matemáticas. Nós estamos contratando mais atendentes, no que o contrato permite, 25% a mais, então teremos mais atendentes ajudando nas filas e também os vigilantes para que nós tenhamos uma segurança da população, porque a partir do dia 27 teremos nas lotéricas e nos ATMs das agências da Caixa um recebimento muito grande em espécie, até porque a partir dessa quinta, quem tem conta digital terá o depósito já do segundo pagamento, será muito intenso. Então, nós esperamos do dia 27 até o dia 5 de maio, sim, um volume muito intenso de pagamentos, e, de novo, o governo Bolsonaro, muito coordenado. Quero, de novo, reforçar o agradecimento ao ministro Moro, que foi muito rápido, em um dia ele conseguiu, e, de novo, de uma maneira emergencial. Após esse auxílio, volta-se à dinâmica normal. São mais de 42 milhões de cadastros realizados. Na verdade, já estamos quase em 43, e com esse anúncio que nós estamos fazendo, das pessoas do cadastro único poderem se cadastrar, aquelas que não foram aprovadas, estávamos conversando antes aqui, poderemos ter mais de 50 milhões de brasileiros cadastrados. Então, essa será uma semana intensa, de novo, mais análise para a Dataprev, mais de 275 milhões de visitas ao site, aqui, certamente, uma mesma pessoa já visitou algumas vezes. Deixa eu passar aqui. Aqui é um pouco de detalhe, mas é mais o que a gente já falou. São as questões da Caixa, do Ministério da Cidadania e da Dataprev, é toda a coordenação do Ministério da Cidadania, a Dataprev faz análise dos dados, nós com aplicativo e com pagamento, mas, de novo, é um grupo só. Você consegue? Muito obrigado. Então, até o dia 30 de abril serão liberados mais de 12 bilhões de reais para o auxílio do Bolsa Família. Pode passar, por favor. E aqui, o do Bolsa Família, todos os beneficiários do Bolsa Família já sabem, é o mesmo há mais de 10 anos, então os finais de NIS, aqui eu acho que a gente não precisa, mas no dia 20, final 3, e 22, final 4, 23, final 5, ou seja, os 10 últimos dias úteis são a concentração normal ao redor de 1,4 milhão de famílias, ao redor de 2 milhões de pessoas, de novo, porque em algumas famílias, numa única família, você tem 2 beneficiados, mais uma pessoa só que recebe. Pode passar, por favor. Dia 22, mais de 5 milhões, pode passar, por favor. Divididos assim, 1,2 milhão de pessoas do cadastro único,
a última remessa dentro da base já analisada, de novo, receberemos mais análises, e do app, 4,1 milhões de pessoas, divididos entre pessoas que já têm conta poupança na Caixa, que têm conta em outros bancos e que poupança digital. Pode passar, por favor? Resposta. Paulo, acho que você pode... Vou passar a palavra para o Paulo, que é o nosso vice-presidente de varejo. Ele vai fazer uma apresentação um pouco mais técnica, mas eu quero só reforçar a Caixa, o Ministério da Cidadania, a Dataprev, todos nós estamos muito alinhados. Os trabalhos são todos interligados, porque não existe problema estanque. Muito obrigado. E, inclusive, o que a gente falou no fim de semana foi exatamente aonde que a gente pode acelerar, porque às vezes você tem uma questão que está demorando um pouco mais, então a gente acelera a outra. E esse anúncio, conversei com o ministro Onyx, onde a gente adiantou para esta semana a segunda parcela, vem exatamente demonstrar que a gente, às vezes, pode ter uma questão de um lado e volta do outro. Então, é uma coisa que nunca foi feita, certamente no Brasil, e que é uma resposta muito rápida. Em 10 dias, 15 dias, as pessoas já receberem as 2 parcelas. Uma boa tarde a todos. Cumprimento o ministro, presidente Pedro Guimarães, secretário Barreto. Todo cidadão que fez o cadastro pelo aplicativo ou pelo site, ou mesmo foi feito a sua análise por estar inscrito no cadastro único, pode consultar a sua situação no aplicativo ou no site da Caixa. Então, no aplicativo, você tem essa opção, acompanhe a sua solicitação. Mesmo quem é inscrito no cadastro único, pode efetuar e deve efetuar a consulta através desta opção. Muitas pessoas pensam que pelo fato delas não terem se cadastrado, esta opção não está disponível para ela, e está. Então, repetindo, todos os brasileiros inscritos no cadastro único podem acompanhar a situação do seu pagamento ou se foi considerado aprovado ou não pela Dataprev através do site auxilio.caixa.gov.br ou pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. Esse serviço a gente reforça sempre, ele não é prestado nas agências da Caixa, ele é exclusivo pela plataforma digital. Então, uma vez que quem está inscrito no cadastro único, ele vai entrar no Acompanhe Seu Pedido, vai digitar o nome completo, a data de nascimento, o nome da mãe, e aí, se esses dados estiverem corretos com a base da Dataprev, o sistema vai dar a resposta se essa pessoa foi ou não foi aprovada. Se foi aprovada, ela está com o status, assim como na imagem, aprovado. Todos do cadastro único que já foram aprovados anteriormente a domingo, já tiveram o seu crédito ou numa conta da Caixa, ou numa conta do Banco do Brasil, ou na poupança digital da Caixa. As pessoas do cadastro único, em torno de 1,2 milhão de brasileiros, como dito pelo presidente, que foram aprovados pela Dataprev no último domingo, estão já com esta informação. Esta informação ela está subindo no aplicativo agora à noite, e esses brasileiros receberão na quarta-feira, ou no Banco do Brasil, ou na poupança digital da Caixa. Se a pessoa entrar no site e tiver a informação de que não foi aprovada, ela terá a possibilidade de contestar esta negativa. Esta é uma novidade. A Dataprev, ela pegou a base completa do cadastro único e ela fez a aprovação de milhões de brasileiros, como os números já foram apresentados. Para um outro grupo de brasileiros, a Dataprev entendeu que estas pessoas não atendiam às regras da lei. Estes brasileiros que não cumpriram as regras da lei por esta primeira análise da Dataprev, nós colocamos no aplicativo e no site esta informação hoje,
ao longo do dia. Então já está disponível. Então se você está com status de não aprovado, mas você discorda desta informação, você entende que tem o direito, nós liberamos a possibilidade de você efetuar o cadastro no aplicativo ou no site. Então, será possível efetuar o cadastramento de todas as suas informações, das informações das pessoas que compõem o seu grupo familiar. A Caixa vai remeter estas informações para a Dataprev, que fará uma nova avaliação. Então, os brasileiros que estiverem no aplicativo como não aprovados e são do cadastro único, eles podem contestar e solicitar nova avaliação pela Dataprev. Como é que faz isso? Fazendo o cadastro no aplicativo. Assim como todos os demais fizeram este cadastro. Quem está no Bolsa Família e também quiser ter a informação antecipada se foi ou não foi aprovado, pode, da mesma forma, entrar no aplicativo ou no site e lá no Acompanhe sua solicitação e vai ter a mesma informação. Eu aproveito para esclarecer que muitas pessoas elas compõem o grupo familiar. Ontem mesmo eu analisei um caso de uma senhora que ela fazia parte do grupo familiar e quem era o chefe da família no cadastro único era o marido. Então, o valor do auxílio emergencial dela, ele foi incluído junto com o valor do marido e será pago no calendário do Bolsa Família. Para todas as pessoas que estão no Bolsa Família, não importa se é o chefe da família ou se é algum membro que foi aprovado deste grupo familiar, o pagamento será acumulado e pago para o chefe da família. Isso para o caso do Bolsa Família, de acordo com o calendário apresentado. Para aqueles brasileiros que efetuaram o cadastramento pelo site ou pelo aplicativo, assim que a Dataprev enviar para a Caixa a informação atualizada daqueles brasileiros que já não foram aprovados, a expectativa inicial é que isso seja hoje à noite. Assim que a Dataprev enviar, a Caixa atualizará essas informações no aplicativo. Isso ainda não está hoje. Estamos aguardando a base. Tão logo a Caixa receba, nós faremos a atualização. Para este grupo de brasileiros que forem considerados não aprovados pela Dataprev, também será possível efetuar a contestação e a correção de dados a partir de um novo cadastramento. Muitos questionaram tanto o Ministério da Cidadania quanto a própria Caixa, já se antecipando que perceberam erros nos seus cadastramentos, que gostariam de ter a possibilidade de efetuar novo cadastro. Então, alguns exemplos de situações que inviabilizaram a análise pela Dataprev. Por exemplo, a pessoa marcou que era chefe de uma família, mas não incluiu nenhum membro da família. Ou então, a pessoa não colocou sexo ou informou membro de família sem a data de nascimento e o CPF estarem corretos. Ou então, há divergência de dados entre os membros da família, incongruências, por exemplo. Ou então, informou um membro da família que nos cadastros do governo federal, este CPF é de uma pessoa falecida. Eu estou aqui trazendo alguns exemplos de inconsistências observadas pela Dataprev. Para todos estes brasileiros, o Ministério da Cidadania está permitindo que faça um novo cadastramento e aí corrigindo os dados. Assim, portanto, que a Dataprev encaminhar para a Caixa a base atualizada dos brasileiros não aprovados, dos informais, nós atualizaremos isso no aplicativo e no site ao longo desta semana, e aqueles que não estão aprovados poderão efetuar novo cadastramento. Ok?
Existem algumas situações que não permitem a contestação. Quais são as situações? Os brasileiros com emprego formal, isso constatado pelas bases oficiais, aqueles que são servidor público, esses não permitem, né? Mensagens de rejeição que, olha, boa lembrança, presidente. Então, a lei não permite que alguém que seja servidor público tenha o auxílio emergencial. Se a Dataprev entendeu que você é um servidor público, mas você não é, você vai contestar, tá certo? Então, se a Dataprev mandar para você uma mensagem, você não foi aprovado porque nós encontramos você como agente público, como servidor público. Esta informação estará atualizada no aplicativo. Se você olha para esta informação e considera que ela está errada, você não é servidor público, o aplicativo te permitirá contestar, solicitando a Dataprev uma reavaliação do seu cadastro. Ok? As situações que não permitem, acho que aqui, vou pedir para passar a próxima tela. Aqui sim, são aquelas que não é possível contestar. Quando o CPF está na base do governo federal como uma pessoa falecida, essa não permite. Quando a família já foi contemplada com auxílio, lembrando que cada grupo familiar pode ter, no máximo, 2 pessoas contempladas. Então, se uma família tem 10 pessoas, mesmo que as 10 pessoas atendam aos critérios da lei, apenas 2 poderão ser contempladas. Os beneficiários do Bolsa Família e se o trabalhador recebeu, em 2018, mais de R$ 28.559,70, conforme dados da Receita Federal. Então, hoje, a Caixa colocou no aplicativo, no site, as informações de não aprovados para os beneficiários do Cadastro Único. Todos que estão inscritos no Cadastro Único. Para aquelas pessoas que se inscreveram no aplicativo ou no site e que não foram aprovados, a Caixa atualizará esta informação ao longo desta semana, assim que nós recebermos a base da Dataprev. No material que está seguindo para a imprensa, que nós estamos disponibilizando o tutorial de como que a pessoa faz para se cadastrar no Caixa Tem e habilitar a sua poupança digital. Eu não vou passar aqui todos os detalhes, mas essas informações seguem neste material que nós estamos agora distribuindo ao final desta coletiva. No mais, quero agradecer a todos pela atenção. Presidente Pedro, devolvo a palavra. Abriremos agora para as perguntas. Primeira pergunta, Fábio Murakawa, jornal Valor Econômico. Ministro Onix, boa tarde. Ministro, hoje o Brasil bateu um novo número, novo recorde no número de mortes pela Covid-19. O número saltou para 383. Não tem ninguém no Ministério da Saúde aqui para comentar. Então, gostaria de um comentário, já que o senhor é a maior autoridade aqui presente. Como é que o senhor vê esse número e o estágio que o país atravessa, que a doença atravessa no país? O pior já está passando? Qual é a avaliação do senhor? Bom, primeiro, a solidariedade, né, de todos nós com aquelas famílias que foram acometidas pela enfermidade. Segundo, dizer que o Ministério da Saúde está trabalhando, se não me falha a memória, deve ter divulgado hoje um boletim e o ministro da Saúde, o ministro Nelson, está atento, né, a todo o esforço que o governo vem fazendo no enfrentamento da pandemia.
Agora, é muito importante dizer que essa é uma atribuição do Ministério da Saúde, que tem, e não faltou de parte do presidente Bolsonaro e da estrutura de governo, dar todo o atendimento para que o Ministério da Saúde possa fazer o melhor atendimento à população brasileira. É claro e é esperado que o vírus continue se disseminando pelo país, isso faz parte da ação do vírus, e as equipes técnicas do SUS estão preparadas e estruturadas para poder atender da maneira mais adequada possível a população brasileira. Agora, o nosso papel aqui, além da solidariedade que nós, da área financeira da Caixa, que é o agente pagador do auxílio emergencial, nós, do Ministério da Cidadania, nós temos que cuidar do outro lado, né? Que é fortalecer os mais vulneráveis, esses recursos que nós estamos fazendo, esse esforço, vocês devem estar verificando o empenho com que as equipes da Caixa Federal, do Ministério da Cidadania e da Dataprev estão trabalhando como um time. O grau de intensidade e o número de pessoas que estão sendo atingidas com o auxílio emergencial permitem que as famílias que nesse momento têm dificuldades... Faltam 7 minutos para as 6 da tarde. O ministro Onyx Lorenzoni respondendo sobre a ausência do Ministério da Saúde nesta entrevista coletiva. Nós vamos fazer uma rápida pausa comercial. Daqui a pouco nós vamos voltar com mais explicações sendo dadas pelos ministros em Brasília. Até já. Eu uso para proteger os meus filhos. Eu uso para proteger meus colegas. Eu uso para proteger meus clientes. Eu uso para proteger a minha família. Eu uso para proteger o meu avô. Eu uso para me proteger e proteger os meus pacientes.